Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seguimos para mais uma videoaula nessa sexta-feira e hoje eu vou começar o capítulo 3, cujo título é A Circulação, da apostila 8, frente A, tá? Então gostaria que vocês pegassem a apostila nesse momento e colocassem na página 32, que é o início do capítulo 3, tá bom? Então, na última aula presencial ou videoaula, eu encerrei o capítulo 2 sobre respiração. E agora a gente começa o estudo do terceiro sistema. Vimos primeiro digestão, sistema digestório, né? Semana passada, respiração, sistema respiratório. E hoje a gente começa a estudar o sistema cardiovascular. Esse assunto vai ser dividido em duas videoaulas. Então tem essa aula de hoje, que é a primeira parte. Semana que vem eu vou finalizar o sistema cardiovascular. Por que a gente vai estudar esse assunto em duas aulas? Porque na aula de hoje eu vou falar sobre a circulação de modo geral, vou falar sobre tipos de circulação, então eu vou citar grupos de animais e os tipos de circulação correspondente, e em seguida eu vou começar a falar sobre o sistema cardiovascular humano, tá? E aí na semana que vem eu finalizo esse assunto. Então, vamos lá. O capítulo começa na página 32, né, como eu já disse. E a primeira coisa que a gente vai estudar é o seguinte: qual é o objetivo da circulação dentro do organismo vivo? Né, o termo já ajuda a gente a entender. A circulação, na verdade, é o transporte de gases, de nutrientes e a coleta de resíduos metabólicos que precisam ser eliminados, tá? Então, o objetivo principal, na verdade, é distribuir todas essas moléculas e recolher aquelas que o corpo não necessita mais, tá? Bom, na página 33 tem um texto e aí tem uns desenhos, inclusive, muito bons sobre tipos de circulação. Então, a gente vai começar a ver isso agora. Primeiro, no reino animal, então agora não estou falando mais sobre a circulação humana, né? A gente vai pensar agora no reino animal como um todo, tá? No reino animal, a gente tem dois tipos de circulação. A gente tem uma circulação chamada de circulação aberta e circulação fechada, tá? A circulação aberta acontece da seguinte forma: os vasos sanguíneos, eles não estão 100% conectados. Então, esses vasos sanguíneos, eles possuem extremidades abertas. Então, o sangue ou a hemolinfa, porque em alguns grupos animais a gente não chama ainda de sangue, né, como tecido, é chamado de hemolinfa. A hemolinfa extravasa, ela sai de dentro desses vasos sanguíneos, ela banha os tecidos e depois tem outros vasos que vão recolher essa hemolinfa. Então, isso é uma circulação aberta, tá? Tem um desenho aí representando os insetos. O inseto tem esse tipo de circulação. A circulação fechada não vai acontecer dessa forma. Então, os vasos sanguíneos estão todos conectados, hemolinfa ou sangue não extravasa, ele somente circula dentro dos vasos sanguíneos. A circulação fechada ela é muito mais eficiente porque não tem perda de líquido e não tem perda de gases e nutrientes, tá? A gente vai ver um pouco agora sobre os vasos sanguíneos, os tipos de vaso e as características. Com relação à circulação, existem três tipos de vaso com circulação, sequência, características diferentes. Primeiro, aliás, quais são esses três tipos? Artérias, veias e capilares, tá? Vejam a imagem aí. As artérias são vasos que vão sempre levar sangue do coração para os tecidos. Então, é um tipo de vaso que está carregando sempre um sangue oxigenado, um sangue que vai ser distribuído, tá? A artéria tem uma parede bem mais espessa e o sangue que circula ali dentro está sob alta pressão, tá? Veias. A veia tem um circuito contrário da artéria. Ela recolhe o sangue que circulou, o sangue que banhou os tecidos,
E lembrando que quando eu falo banhou os tecidos, não significa que o sangue saiu, né? O sangue que entrou dentro de vaso capilar, dentro dos tecidos, e agora esse sangue vai retornar para o coração. Então, a veia, ela volta para o coração, tá? A parede dela é muito menos espessa e o sangue também não tá tão sob alta pressão. As veias também possuem válvulas internas que impedem o retorno do sangue, né, com relação ao retorno para o tecido, tá? E o terceiro vaso é o capilar. Os capilares sanguíneos são vasos extremamente finos, são vasos que banham extremidades do organismo e como a parede dele é muito fininha, ocorre trocas. Então, gases, nutrientes e outras moléculas saem de dentro dos capilares e vão para os tecidos ao mesmo tempo. Resíduos metabólicos saem dos tecidos e entram nos vasos sanguíneos, tá? Depois, a gente tem uma classificação da circulação com relação ao circuito. Então, existe uma categoria que significa circulação simples, é quando o sangue, para percorrer um circuito completo, ele passa uma única vez dentro do coração. E existe a circulação dupla. Na circulação dupla, o sangue passa 2 vezes dentro do coração para completar um circuito. Os peixes, por exemplo, possuem circulação simples. Anfíbios, répteis, aves e mamíferos já possuem a circulação dupla. E com relação à circulação dupla, a gente também tem uma diferença. Existe a circulação dupla incompleta, que é quando dentro do coração ocorre uma mistura de sangue. Então não existe uma separação interna do coração bem definida. O sangue oxigenado, ele é misturado um pouco com sangue não oxigenado. Depois a gente vai ver bastante qual é a importância disso. E tem a circulação dupla completa, que é quando existe uma separação definida e o sangue oxigenado não se mistura com o sangue não oxigenado, tá? Bom, a partir de agora eu vou falar exclusivamente da circulação humana. Então até aqui a gente viu um panorama da circulação dentro do reino animal. Agora eu vou falar exclusivamente do ser humano, tá? Bom, o sistema cardiovascular, né, que é um termo que a gente ouve falar bastante, sai muito em reportagens e tal, o sistema cardiovascular completo, ele compreende a circulação de 2 tecidos, tecido sanguíneo e o linfático, tá? Ano passado, inclusive nessa mesma época aqui, que é o 4º trimestre, nós estudamos tipos de tecido e teve um momento lá que eu falei sobre os tecidos de transporte. Aí a gente viu o sangue e vimos a linfa, tá? Então, naquele momento a gente estudou o tecido, agora a gente está estudando o sistema. Então a gente vai ver quais são os órgãos, quais são as estruturas, como que é o circuito de circulação desses 2 tecidos. Bom, para começar, né, a circulação, o sistema cardiovascular humano é um sistema fechado, então esses líquidos circulam exclusivamente dentro dos vasos. É uma circulação dupla, então o sangue passa 2 vezes por dentro do coração e é completa, ou seja, não existe mistura de sangue oxigenado com sangue não oxigenado. Bom, a gente vai começar a estudar o sistema cardiovascular entendendo o coração, que vai ser com relação à circulação sanguínea o centro, tá? O coração é um órgão que é composto por um tecido muscular chamado miocárdio. Ele contém 4 câmaras internas e o lado direito não se comunica com o lado esquerdo. Então, já falei disso algumas vezes nessa videoaula, né? Como não se comunicam os lados, no lado direito circula exclusivamente sangue não oxigenado ou sangue venoso. E no lado esquerdo circula exclusivamente o sangue oxigenado ou sangue arterial, também é chamado dessa forma. Como não existe mistura, o sangue oxigenado, que é um sangue rico, limpo, digamos assim, que precisa ser direcionado para os tecidos, ele está sempre
com muita qualidade, digamos assim, né? Não tem um pouquinho de sangue ali não oxigenado misturado nele. Então, é um sistema de alta eficiência, tá? Essas 4 câmaras têm nomes, então as 2 câmaras superiores são chamadas de átrios e as câmaras inferiores são chamadas de ventrículos. Analisando os lados opostos do coração, a gente tem átrio direito e ventrículo direito e existe uma comunicação entre os dois, existe uma passagem de sangue ali, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, também com uma passagem de sangue, tá? Bom, com relação agora aos vasos sanguíneos que entram e saem do coração, a gente vai estudar preferencialmente 4 tipos e vamos ver aqui os nomes desses vasos, porque são muitos vasos. Quem prestou atenção na página 33, que é o início do capítulo, já percebeu a quantidade de nomes que tem um desenho simplificado, tá? Do sistema cardiovascular. A gente vai ver 4 vasos. Bom, o primeiro vaso é a artéria aorta. A artéria aorta, tão falada, né, tão famosa, é um vaso que sai do ventrículo esquerdo, pronta para levar sangue para o corpo inteiro, para todos os tecidos, tá? Então ela carrega um sangue arterial, um sangue rico em oxigênio, e aí conforme ela sai do ventrículo esquerdo, tem suas bifurcações e ela vai chegando nas extremidades, vai se ramificando cada vez mais, dando origem aos capilares. Ocorrem as trocas entre o vaso sanguíneo e os tecidos, e aí em seguida esse sangue tem que retornar. Ele vai retornar por veias, e aí essas veias vão se unindo cada vez mais. Quanto mais próximas do coração, maior é a união, digamos assim, a reunião dessas veias aí. E aí tem uma veia principal que entra no coração e vai entrar no átrio direito, chamada de veia cava, tá? Então a veia cava entra no átrio direito, do átrio direito esse sangue passa para o ventrículo direito e agora ele precisa ir para o pulmão, porque o pulmão é o órgão que vai fazer a hematose, já estudamos isso, e vai fazer a troca gasosa. Quando esse sangue sai do ventrículo direito, ele sai por uma artéria pulmonar, tá? Então esse é o terceiro vaso que eu tô citando aqui. A artéria pulmonar vai entrar no pulmão. Mas qual que é o problema com relação à nomenclatura dessa artéria? Quando começaram a estudar e dar nomes aos vasos sanguíneos do sistema cardiovascular, os cientistas lá na época chegaram à seguinte conclusão: os vasos que saem do coração serão chamados de artérias e os vasos que voltam para o coração serão chamados de veias. Então, esse vaso que sai do coração e vai para o pulmão, ele sai do coração, ele é uma artéria pulmonar, né? O nome já indica, está indo para o pulmão. Porém, carrega um sangue que não é arterial, não é um sangue oxigenado, é um sangue não oxigenado, tá? O sangue vai para o pulmão, é feita a hematose dele, aí ele está prontinho para circular, rico em oxigênio, livre de gás carbônico, mas ele não tem força. Então ele vai entrar no coração. Quando ele entra no coração, veja bem, ele está voltando para o coração. O nome desse vaso é veia pulmonar, tá? Então ele entrou e aí agora ele vai circular novamente, ou seja, o sangue entra 2 vezes pelo coração para completar um circuito, tá? Bom, semana que vem eu vou retomar isso que eu disse agora no final para dar continuidade ao estudo do sistema cardiovascular. Até semana que vem, um grande beijo para vocês.